Olá pessoal, bem-vindos a The Speaking Organ. E hoje vamos falar de um assunto tão absolutamente fundamental, que é um erro que se comete assim, tipo, muito errado. Se trata do assunto seguinte: fala-se muito em pronúncia, nem se fala tanto quanto devia falar, se fala do jeito errado, é como se fosse um complemento, como se fosse uma coisa que vem por último, como num jantar os guardanapos. Não, pronúncia, tá? E além do mais se fala influência. Vamos lá, influência. Fala-se influência também, né? Como se fosse uma coisa diferente. O que é pronúncia e o que é fluência, em primeiro lugar? Pergunta para qualquer professor de inglês, ou para qualquer aluno, ou para especialistas em aquisição de um segundo idioma, um outro idioma além do que você já fala de nascença, né? Qual é a diferença entre pronúncia e fluência? Que história é essa? Ah, pronúncia é o jeito certo de falar, e fluência é o jeito certo de falar. Não entendi. Que história é essa? Como assim? Como você vai falar assim? O ritmo da coisa faz parte do som inteiro. Desculpa. Faz parte da coisa inteirinha. Faz parte da coisa inteira, do som da coisa. Então, em vez de pronúncia e fluência, tem que ser o som geral. Pronúncia e fluência. Ah, não. Vai ter gente que vai falar pronúncia é pronunciar as palavras direitinho. E fluência é quando você junta as palavras. Como junta as palavras? As palavras nem existem. As palavras são do texto. As palavras não são da fala. Olha o que eu falei agora. As palavras não são da fala. Onde você identifica a palavra aí no meio? Não tem. A base do falar não são as palavras. As palavras são fruto de uma construção que se chamou, na história da humanidade, a escrita. Reconheceram-se funções de pedaços de som que a gente falar. Puxa, isso se repete de maneiras diferentes. Já na fala, durante milhares e talvez milhões de anos, a gente já falava. Depois foi escrito. Aí, para as escolas, aí vão aprender a ler. Vamos aprender a ler. Isso foi fundamental, aprender a ler. A escola serve para você aprender a ler e aprender a escrever. Para isso que a função histórica da escola foi essa. E pode também ler e escrever em outras línguas, em latim, mais antigamente, no início das escolas, sob os padres, aqui no Ocidente, né, principalmente, mas no Oriente também. Vamos aprender a ler e escrever para poder levar a palavra espiritual para todo mundo. Tá bom. Aí ficou que idioma estrangeiro, você tem que ter livros, você tem que ter palavras, você tem que saber ler e escrever. Falar, nem se falava. Os próprios caras que escreviam os livros não falavam aquelas línguas que eles estavam escrevendo. Os livros antigos que espalharam a religião, as escolas as religiões, as escolas eram organizadas por os caras que descobriram a escrita, que começaram a escrever à mão, não tinha nem imprensa, né? Antigamente, estou falando lá para trás, estou falando há 1000 anos atrás. Escrevendo em latim, muito mais adiante escrevendo em francês, lendo em francês. Agora vamos em inglês, lendo e escrevendo de novo. As escolas lucrando muito com vender livros caros, né? E mesmo os cursos online também continuam nessa mania, para não falar tradição, porque é uma tradição tola para você aprender a falar, ficar usando palavras. Basicamente, dá para se apoiar nas palavras? Dá para usar as palavras? Sim, dá para usar, mas se livre delas para entrar na fala, para formar pacotes de voz, que é o que a gente chama. Que é a unidade, um pacote de voz é a unidade com a qual a gente consegue se expressar. A prioridade absoluta é o som da linguagem. Absoluta, é ridículo até falar isso. Não é que é absoluto, é como você precisa de tijolo para fazer uma casa de alvenaria. Ou madeira, para fazer uma casa de madeira. Você precisa desse material, a sua casa não funciona. A casa não existe.
O processo de aquisição também não existe se você não der absoluta prioridade. É ridículo falar isso. Como assim? É a mesma coisa. É um absurdo isso. Tá? Já explico melhor isso para consolidar esse conceito. A coisa principal, primeiro tem que ter o som. E tê-lo mesmo, não é? Mais ou menos, não, mas vai melhorar, no fim eu fico fluente, não sei o quê. Pronúncia e fluência. Mexe com palavras em vez de mexer com pacote de voz, com a voz em si, nas unidades dela, como a parede na unidade dela, o tijolo. Como o transporte nas unidades de transporte, seja automóvel, seja ônibus, né? Tem unidades as coisas, todas. Inclusive a aquisição de um idioma, seja o seu próprio, se atire unidades de voz que são unidades que são pacotes de voz, pacotes inteiros de voz, com todos aqueles sons que têm um significado, que poderiam ser uma pergunta, uma resposta, ou um comentário, alguma coisa, né? Elas têm um tamanho, tá? Um tamanho fixo, que é mais ou menos o tamanho do pulmão, e essas são as unidades que a gente transporta para dentro, que a gente adquire, que a gente tem que focar para pegar e trazer para dentro. É tão absurdamente prioridade que não dá nem para comentar a respeito do absurdo que é. É um absurdo, como uso esse exemplo, né? Olhei para atravessar a rua, mãe. Mas quando que você olhou? Antes de atravessar ou depois? Não, eu olhei depois. Você falou para olhar para atravessar a rua, só que eu olhei depois. Bomba! Não funciona. Ah, o tijolo não chegou ainda, mas está aqui a chave da sua casa. Mas peraí, como é que eu vou morar nela? Como é que eu vou usar a casa? Se o tijolo, a casa não está lá. A casa, material, a parede não está lá. A pessoa fica pensando em cozinhar, mas a parede não tem. É de um absurdo tão grande que passa desapercebido. De tão imensa que é a mentira. A bobagem, a falta de foco, de não ter o som como prioridade absoluta. Sem significado, não precisa do significado, você tem que ter o som. Como uma criança que não tem significado, mas já tem os sons. Imita. E vai colocando pacotes de voz para dentro, para elas adquirirem esse significado. Esse significado vem sozinho, a partir do som. Assim como sozinha eu vou lá cozinhar na minha casa, a partir do momento que a casa existe. Materialmente, a parede está lá, está tudo pintadinho, tem o cano da cozinha, tem o sofá para eu sentar na sala, ler o jornal se eu quiser, tem essas coisas lá. Se não tiver o som, é como se não tivesse. E eu quero morar na casa. Sinto muito, não dá. É um absurdo tão grande. Claro, tem uma explicação, que eu não vou entrar agora no mérito dela, a explicação dos livros e das coisas, que mexe com palavra, que mexe com significado fundamentalmente, traduções, né? Mas não a capacidade de se expressar, com mutualidade, quer dizer, eu me expresso com outra pessoa. Pensem um pouco melhor nisso, porque é uma revelação, praticamente, uma revelação. Olha que absurdo, a revelação que a casa tem que existir para eu poder morar dentro dela. A casa tem que existir, as paredes, tudo lá, direitinho, torneira, blá, 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 para eu poder morar nessa casa, não tomar chuva. Os sons têm que existir em primeiríssimo lugar. Só que logo em seguida vem o significado, porque os sons trazem o significado. São os sons que trazem o significado, não a cabeça nossa. Ou outro idioma que a gente já sabe, traduzindo. E que nós adquirimos esse outro idioma que a gente já sabe, o nosso nativo, adquirimos assim os sons primeiro. Depois vem o significado, tranca o uso, né? A ferramenta, o objeto primeiro, como as paredes da casa. O objeto, os sons primeiro, aí o significado vem sozinho. Sozinho. Não vou entrar no mérito de como o som se transforma em significado, né? É uma minúcia, minúcia não, é importantíssimo, é detalhado, mas é uma ciência, né? Chama-se linguística. Enfim, palavras comparado com pronúncia e fluência comparado com som direto, né? Nem tem diferença entre pronúncia e fluência, é tudo som.
Palavras, usa-se palavras para ter a tal pronúncia, não sei o quê, brigar com isso, né? E nunca vem, hein? Você acaba o curso, teu som ainda está errado. Quer dizer, não existe. Não existe. Se estiver errado, não existe. Se estiver caindo, ela não vai existir. Não vai dar para usar. Em vez de palavras, pacotes de voz. Voz, som, instalados lá dentro. Pacotes de som vocal humano. Gramática, o outro ali, né? Gramática, o segundo. Acompanhando essa listinha aqui. O significado é uma coisa que vem automaticamente. Não precisa saber a função do negócio que se usou para poder escrever os livros. Que horror! Claro que é chato estudar isso, né? Terceiro ali para baixo. Texto sem aquisição. Você tem o texto, usa o texto, fica lá achando que vai adquirir aquele som, que é o que você precisa, certo? Enquanto que com o som mesmo, pacote de voz é bem nada, aquele pacote de voz que precisa, não é nem certo nem errado, tá? O pacote de voz. O pacote de voz. Não é nem certo nem errado. Não é nem certo nem errado. 6. É 6 ou 7 palavras ou 10 sílabas. Não é certo nem errado. 8 sílabas. Se fosse isso com um objeto, né? Com sujeito, aliás, isso não é certo nem errado. 9. São esses tamanhos de coisa, que é o tamanho do pulmão, por isso que são essas unidades. O tamanho da parte do pulmão que sai para você expressar qualquer coisa em geral. Tá? Em média geral, né? São essas unidades, na aquisição a gente pega essas, tá? Essas unidades constantes de 10 sílabas ou 7, 8 palavras. Okay. Memorização, né? Na pronúncia e fluência. No outro não precisa pensar em nada, não precisa não, nem deve pensar em nada, tá? Dificuldade de entender, enorme dificuldade de entender, claro, né? Não tem significado, não tem o som certo, logo não pode ter significado. Não tem as paredes da casa, logo não posso cozinhar lá dentro, porque nem tem cozinha, nem tem a cozinha feita, com a pia, a mesinha para picar a verdura. Comunicação impossível, claro, se não tiver o som, como você vai comunicar? Não tiver, usando sempre o exemplo da casa, né? Não tem a casa, como é que eu vou cozinhar? E com o som certo, com o som instalado, ele, como ele é instalado, naquela língua, é lógico, né? Há um estímulo enorme para a comunicação, é para isso que foi feito. Um estímulo enorme, a gente não vive sozinho no mundo. Mãe, eu estou com fome. Mãe, eu estou com fome. Mãe, estou com fome. Sei lá, sempre esse tamanhozinho. Não vive sem essa mutualidade. Logo, uau, ela vem logo. Você se comunica com vontade, com prazer, com necessidade. Se tiver o som também. Você vai cozinhar, a casa está pronta, está chovendo, opa, vamos para dentro. Quer ir para dentro da casa, não tem teto. Quer dizer, quer se comunicar, mas não tem os sons. Desistência, então, né? As pessoas desistem. Como todo mundo. A minha média de alunos durante décadas e décadas da aula é 3 cursos de inglês antes de desistir. Você começa e desiste. Começa, claro que desiste. É como você vai para o cinema, senta lá, o filme não passa. É tipo isso, né? E ao contrário, quando você conquista, quando você captura os sons e coloca eles para dentro, nossa, pronto. São imagens sonoras de alta retenção, hein? Alta retenção. Aí você tem uma produção, de fato, você sente que está produzindo. E continua, lógico. Eu expliquei, a voz tem uma origem, um início, e traz todo esse início junto dela, qualquer voz, mesmo que seja a voz humana moderna, falando de um montão de coisa, tá? A voz serve para isso, para um filhote de um pássaro ou de um mamífero serem encontrados, identificados pela mãe. Ele lança
Isso, e a mãe consegue encontrar, porque ele, quando está lá lançando a sua voz, ele está lançando uma genética dele. A mãe não acha ele porque ele é mais marrom que os outros. Essa pinguina aí. Né? Então ela escuta a genética do filho dela e vai lá e consegue dar comida. Tá lá, que ele tá soltando eu, mim, ma, me, mim, né? Soltando isso, e a mãe encontra. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá? Os mamíferos e os pássaros são os únicos que têm voz, 8 milhões de seres, de tipos de animais que tem, de seres vivos, aliás, hein? Bota planta também, micróbio, tudo, minhoca. Os únicos que falam são esses dois. Por quê? Porque a mãe se desloca e tem que achá-los de volta. Eles deslocam para pegar comida, cruzar de novo, né? E tem que voltar para o ninho, porque eles ainda são dependentes. Por isso que existe a voz. E essa voz, que é esta que eu estou usando agora, cheia de significados, com alguns significados, enfim, né? Ela carrega essa capacidade de soltar a genética inteira para a mãe poder distinguir lá entre milhares de pinguins, né? Cadê? Entre milhares de pinguins, o dela. É complexo não, mas é denso de dados. Né? É a genética inteira. Tá bom. Tá lá. É assim. Essa é a voz humana. Esses são os sons linguísticos humanos. E são códigos. São densos em dados. Tudo que eu estou falando, nossa, eu posso falar tanto. Por quê? Porque lá a função original da voz é essa, de soltar no ar a minha genética inteira, para distinguir entre 25 mil pinguins. Agora, deixar o som por último, o som, pronúncia e fluência, vai, que sejam esses nomes bobos, né? O som é um só, a influência não é o som. Vai lá na venda e pega uma maçã, pede uma maçã. Mas o senhor tem maçã? Maçã? É maçã falado errado, não é sem fluência. Ah, não, é que eu vi uma sílaba, vi outra, estou juntando. Maçã. Ah, não, mas o quê? Não vai rolar. Não existe isso. Maçã. Existe maçã. Deixar o som por último é que nem isso aqui. Madame, está aqui a sua casa, né? Oba, que legal. E aqui está a chave. Pode ir lá morar. Ah, onde é que põe? Não tem onde. Não tem fechadura. Essa é a casa. Ilusão. Vai ficar assim. Não, não é ainda. Vai ficar assim. Mas tá aqui a chave. O resultado é isso aqui. Não tem casa, mas quer morar. The Speaking Organ. Pesquisa, metodologia e treinamento. O som é a prioridade. Esquece pronúncia, se é fluente, se não é. Blá, blá, blá. É o som certo. Bota ele para dentro. Nas unidades que correspondem para a produção da capacidade de se comunicar. As unidades são pacotes de voz inteiros. São esses pacotes de voz. Ah, pode usar livro pode, mas sai em seguida do texto, larga o texto inacessível e uau, vê se você adquiriu aquele pacote de voz, aquele específico, que estava lá no texto. Ótimo! Excelentes os textos, excelentes. Mas é preciso saber como usá-los para adquirir o som que foi representado naquela escrita. A escrita é apenas uma representação do som, não é o som em si. O livro não faz barulho. É preciso saber como usar texto. Se informe. Veja as outras lives onde a gente fala algumas coisas sobre isso. Tá bom? Outros bate-papos também. Live, bate-papo. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento. Toda quinta-feira, 21h30, tem uma bela dica. Bela dica. É tão estranho avisar a pessoa que é para atravessar a rua antes de passar o carro. É tão estranho isso. O som é a prioridade. É isso que eu queria dizer. Fundamental. Não tem que chegar por último, não. Aliás, nem chega, nem por último. Em geral, nas escolas e nos cursos. E quando já parte do som,
Ah, que alívio. Comecei a adquirir aquela língua. Aí é gostoso. Um abraço para vocês. Até quinta que vem, 21h30. The Speaking Organ. Pesquisa, metodologia e treinamento.